Nós estamos numa série de mensagens intituladas Candeeiros de Ouro. Candeeiros de ouro por quê? Porque Jesus no capítulo 1, no versículo 20, e eu peço a todos que estejam com a Bíblia, com seu sabre de luz, não é? Mesmo que seja no modo avião, conecte na Bíblia Sagrada, mas participe do texto conosco, porque Canaã é Bíblia na veia. Posso ouvir um amém? Bíblia na veia. Então a gente aqui ama a Bíblia, e a gente vai pelas Escrituras acompanhando, vendo o que Deus está falando com a gente. Por isso que a diferença é que aqui a gente não faz muito movimento de receba, tome, pegue, vá, sobe, desce, cai, vai para um lado, vai para o outro, não. A gente aqui vai calmamente com as Escrituras, e eu sei que nós somos edificados pela palavra de Deus. Por isso eu quero contar com que você possa pegar a sua Bíblia, você também que está em casa, e possa nos acompanhar a leitura da palavra de Deus. Nós estamos numa série de mensagens chamado Candeeiros de Ouro. Por que Candeeiros de Ouro? Porque Jesus, no livro de Apocalipse, nós não estamos pregando no livro de Apocalipse, sobre Apocalipse, mas estamos pregando no livro de Apocalipse. Jesus manda 7 cartas. O apóstolo João está preso na ilha de Pátimos. As igrejas estão sofrendo uma forte perseguição a um imperador chamado Domiciano, e Domiciano está perseguindo a igreja está sob uma forte pressão de uma perseguição, uma cultura que é uma contracultura cristã, e a igreja está sofrendo. Bom, João preso, o último apóstolo vivo, Jesus então se mostra a ele, se revela a ele. Jesus vai mostrar quais são os benefícios que a igreja terá, chamada o céu, se eles permanecerem firmes. Jesus manda então 7 cartas. Todo o livro de Apocalipse, a partir do capítulo 4, que você vai ver o trono de Deus, tudo, que é a história que a gente começa a ver no livro de Apocalipse, tem a ver exatamente com uma mensagem a essas igrejas. Essas igrejas recebem essa mensagem. Jesus então endereça 7 cartas às igrejas. Essas 7 cartas, elas têm praticamente o mesmo formato. Jesus se apresenta, Jesus diz a quem está escrevendo, Jesus se apresenta, depois Jesus faz ou um elogio ou uma censura. Essas igrejas, elas estão estabelecidas em uma data aproximadamente 60 anos depois que Jesus é assunto aos céus. 60, 65 anos, que é mais ou menos a data em que Apocalipse foi escrito, entre os anos de 93 e os anos de 96, ano cristão. Ou seja, 60 anos aproximadamente, a morte de Cristo. Se você considerar que ano zero, Jesus 33 anos, você faz a conta, você chega mais ou menos aí. Agora, apesar disso, as igrejas já estão estabelecidas, já estão com seus bispos, porque naquela época não tinha pastor. Essa ideia de pastor é uma coisa nova. É a partir do ano de 1517, da Reforma Protestante, que a palavra pastor começa a ser intitulada para o líder da igreja. Mas não havia essa palavra na liderança da igreja, eram bispos. E os bispos já estavam todos estabelecidos e já estavam nas igrejas. João liderava a igreja de Éfeso, mas agora ele é preso. E assim, cada igreja tem a sua liderança. Jesus então decide dirigir uma carta a essas igrejas, vai entregar na mão da liderança, mas é uma carta voltada para a igreja. A igreja, e é preciso que você saiba disso, que está, naquela época, está enfrentando situações, às quais Jesus dirige uma carta, seja elogio, ou seja uma censura. Mesmo que seja uma censura, todas as cartas obedecem o critério de terminar sempre com uma promessa ao vencedor. Ainda que seja como a última carta, que é a carta de Laodiceia, que é só censura, Jesus termina com uma oportunidade ao vencedor. Por isso que quando nós lemos as cartas, nós podemos nos identificar com essas cartas. Por exemplo, a carta de Éfeso. A carta de Éfeso tem uma característica. A característica da carta de Éfeso era uma igreja que, apesar de ser uma igreja viva, atuante, dinâmica, cheia de voluntários, ela havia perdido o primeiro amor. Ela havia perdido a motivação dela, né? Assim, ela estava ali como crente. Sabe aqueles crentes velho, antigo?
carrancudo, está na igreja e tal, sabe de tudo, sabe da verdade, sabe até como é que Jesus vai vir, sabe de tudo. Agora, ele perdeu a motivação, ele perdeu aquela paixão do começo, aquelas lágrimas, aquele dia que ele levanta as mãos e aceita Jesus. E Jesus vai cobrar isso. E tem gente assim, tem gente que falta paixão por Jesus. A paixão acabou. Essa era a igreja de Éfeso. Aí vem a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna era uma igreja que não teve críticas, não teve censura. Mas por quê? A igreja estava sofrendo. A igreja estava tão na prensa, estava tão no barro sendo amassado, que Jesus faz elogios à igreja. E qual é o elogio à igreja? É a fé da igreja. A igreja está firme na sua fé. Nada tira a igreja do propósito de continuar crendo que Jesus Cristo é o Senhor. Aí depois vem a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo, Jesus faz os elogios também a ela, mas porém, Jesus faz uma crítica, que é a falta de posicionamento da igreja. Como assim falta de posicionamento? Jesus vai dizer que a igreja estava estabelecida aonde estava o trono de Satanás, ou seja, o lugar aonde a igreja estava. Jesus vai dizer que ali também Satanás estava governando, trono de Satanás. E que a igreja estava mais voltada para suas quatro paredes, aquele povo que não, eu estou aqui na igreja, está legal, não importa, né? Porque assim, o mundo jaz no maligno, mas a igreja está inserida dentro desse contexto. O mundo jaz no maligno, mas a igreja ainda está aqui. Paulo vai dizer isso também em 1 Coríntios capítulo 5. Irmãos, eu não estou pedindo para vocês saírem do mundo, Jesus também vai dizer isso também. Eu não peço para vocês saírem do mundo, porque vocês estão aqui. O que eu peço é que vocês consigam enfrentar o mal. E a igreja de Pérgamo não enfrentava o mal. O mundo estava virando de cabeça para baixo, e a igreja, nós somos crentes, nós somos crentes, nós somos crentes. Então faltava posicionamento da igreja, e essa era a censura de Jesus à igreja de Pérgamo. Bom, as igrejas, elas estão situadas de forma geográfica, não é? As cartas, as 7 cartas do Apocalipse, elas obedecem a uma situação geográfica. João está preso na ilha de Patmos. A primeira igreja que recebe a carta é Éfeso, porque está a 100 quilômetros da ilha. Depois, se você sair de Éfeso e for para Esmirna, 56 quilômetros. Se você sair de Esmirna e for para Pérgamo, 90 quilômetros. E se você sair de Pérgamo e for para a nossa carta de hoje, que é a 4ª carta, Tiatira, você roda aí mais uns 60, 65 quilômetros. Então, ou seja, as cartas estão circulando baseado em uma estrada imperial que começava em um determinado local e terminava em Éfeso, porque Éfeso era uma cidade portuária. Ok? Então, não existe um porquê assim espiritual, porque espiritualmente, não. Não, é porque as igrejas estão situadas em períodos da história. Tá, beleza, cada um vai dizer uma coisa, mas o fato é, as cartas estavam seguindo um roteiro geográfico, por isso cada carta foi vindo a primeira, a segunda, a terceira e a quarta, e nós estamos hoje na 4ª. Então nós vamos ler a carta de Tiatira, a maior de todas as cartas, a que tem mais versículos, né? Apesar de ser a menor de todas as cidades, porque Éfeso era uma igreja, era uma cidade rica, portuária. Você tem Esmirna, que era uma cidade onde era idólatra, havia muita idolatria, havia por exemplo, o templo de Zeus, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então você tinha ali a idolatria, um comércio de idolatria em Esmirna. E Pérgamo era uma cidade muito industrial, uma cidade que, por exemplo, Pérgamo, de pergaminhos, né, a fábrica dos papéis. Então você tem ali uma cidade industrial, uma cidade rica, produzia muita essência, muito perfume, muito óleo, muito incenso, produzia tudo isso. Então era uma cidade muito rica também, e era o local onde o governador, o procônsul, morava. Então era uma cidade de fato muito diferente, porque estava no alto, no monte. Então era uma cidade que estava a 300 metros acima do nível do mar. Então era uma cidade muito reconhecida. Mas quando você chega em Tiatira, não tem nada em Tiatira. Tiatira não produz nada. Tiatira tem templo, mas o templo não chama atenção. Era uma cidade popular, não é? Era
era uma habitação popular. Tinha muito pedreiro, tinha muito tintureiro, tinha muito comerciante, tinha muito carpinteiro, tinha muito sapateiro. Inclusive chegam a dizer que nesse lugar foi ali que se fundou as primeiras associações, os primeiros sindicatos, vão dizer que surgem em Tiatira. Então era um local onde tinha toda essa gama de profissionais liberais, e era dali que os recursos da cidade vinham. Não se sabe de onde a igreja surgiu, com quem foi que fundou, mas enfim, Tiatira tinha uma igreja. E mesmo sendo uma igreja que aparece única e exclusivamente no livro de Apocalipse, depois nós não vemos mais, Jesus tem uma palavra para essa igreja. Está escrito assim. Vamos ler lá? Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia vós outros, os demais de Tiatira, há tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conserva o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que ganhar até o fim, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, Jesus começa a carta dizendo ao anjo da igreja de Tiatira, escreve. O que eu acho interessante em Jesus quando manda uma carta, é que diferente de muita gente em nome de Jesus, gosta de jogar mensagem de carapuça. Você sabe o que é mensagem de carapuça? Começa o povo dizendo assim, mas Deus está falando, mas não tem ninguém aqui nessa igreja não. Então por que Deus está perdendo tempo se não tem ninguém na igreja para ouvir aquilo que Deus quer? Não é? Então tem muita gente que gosta de achar que Deus manda recado. Não, Deus está mandando um recado, não sei para quem é, Deus está mandando um recado e tal. E o que eu acho interessante é que Jesus, quando ele abre a carta à igreja, ele não diz assim, é para aquele que precisa. Ele diz, é a igreja de Tiatira. Então deixa eu dizer uma coisa para você, nesta noite. É que quando nós estivermos ministrando a palavra de Deus, essa palavra, ela tem endereço certo. Observe, a igreja de Tiatira tinha endereço. Então, o que nós vamos ministrar esta noite tem endereço certo. E o endereço é você. O endereço não é o irmão do lado. O endereço não é o irmão de trás. O endereço não é aquele irmão. Não. Quem trouxe a mão direita? Quem trouxe a mão direita? Quem trouxe? Por acaso alguém esqueceu a mão direita? Não, né? Mas todo mundo trouxe a mão direita, então ok. Então coloque a mão na cabeça e diga assim, ai, Deus vai falar comigo. Porque quando ele escreve a carta, ele diz a igreja de Tiatira. Então quando Jesus fala para quem está ouvindo. Agora é claro, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Quem não quer ouvir, o problema é seu. Agora que Jesus fala. E ele fala para você.
Hoje Deus tem uma mensagem para Ezequias. Hoje Deus tem uma mensagem para Leonor. Hoje Deus tem uma mensagem para Bira. Hoje Deus tem uma mensagem para Rodrigo. Hoje Deus tem uma mensagem. Os meninos que vieram do cabo, as meninas que vieram do cabo. Deus tem uma palavra individualmente para cada um. Porque esse negócio de que Deus está falando, mas não é para mim, não. A igreja de Tiatira escreve a ela e diz para ela. Então Deus dirige a palavra para você. Alguém que está em casa me ouvindo pela 97.1, Deus está falando com você. Deus vai falar para você. Então esse recado não é para tua tia, essa palavra não é para teu tio, isso não é para se meu marido tivesse aqui para ouvir isso. Se ele não está, porque não é para ele. Agora se você está, é para você. Então a palavra é para você. Deus está falando diretamente para você. A igreja de Tiatira escreve. Quem está entendendo, diga amém. Então diga assim: fala Jesus, porque eu quero ouvir. Pode falar mesmo, Jesus vai falar. Jesus começa a igreja de Tiatira escrevendo assim: diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Por que Jesus está dizendo isso? Porque é mais ou menos isso. A igreja de Pérgamo, Jesus disse que a igreja não se posicionava. Por quê? Porque a igreja estava situada onde Satanás tinha um trono. O problema da igreja estava do lado de fora. Então a igreja tinha que enfrentar os problemas do pecado do lado de fora da igreja. Satanás governava e a igreja não se posicionava. Esse era o problema. Ou seja, o problema da igreja de Pérgamo, Satanás está do lado de fora. Agora, imagine quando o diabo está do lado de dentro. Porque o problema da igreja de Tiatira não é que o diabo estava do lado de fora. Tiatira, o diabo estava do lado de dentro da igreja. Sabe, tem muita gente que acha mais ou menos assim: ah, pastor, eu pensei que a igreja era outra coisa. Irmão, o que foi que você pensou? Não, é que o povo aqui, às vezes a gente vem para a igreja achando que o povo, sabe, ama a gente, lembra da gente. A gente acha que a gente vem para a igreja, a gente vai ser diferente. Mas eu chego aqui, parece que é a mesma coisa. Meu querido, quem foi que disse que a igreja é céu? Não, a igreja não é céu. Deixa eu te falar uma coisa. Judas era crente, sim ou não? Mas estava ali, e Judas era crente. A Bíblia fala que um casal chamado Ananias e Safira venderam uma propriedade para eles aparecerem diante dos líderes da igreja. Eles foram levar uma oferta, mas roubaram eles mesmos, enganaram a eles mesmos e foram levar a oferta. Quando chegaram lá, o apóstolo olhou para ele e falou assim: o que é isso aqui? Se não, é uma oferta que a gente trouxe. E por que vocês trouxeram só a metade? Não trouxeram tudo. E diz que eles morreram na hora, foram fulminados. Por quê? Porque mentiram. Na igreja tem gente que mente. A Bíblia vai dizer que tinha um camarada chamado Hermineu, e Paulo vai dizer que as palavras dele eram como um câncer. Ou seja, o cara era fofoqueiro. Se tem uma coisa que tem na igreja, é gente de língua grande, é fofoqueiro. Você está rindo? Diga para você: miséria queima. Então assim, a Bíblia vai falar que tinha um camarada chamado Alexandre o Latoeiro. Era crente? Era crente o cara. Paulo diz, ele me causou muitos males aqui na igreja. E ele vai dizer para Timóteo: Timóteo, não receba esse cara é alma cebosa, é gente ruim, não presta, não vale nada. E ele estava saindo de uma igreja e indo para outra igreja. Porque é assim, tem gente que vive mudando de igreja o tempo todo, porque chega numa, cria problema, vai para outra, cria problema, vai para outra, cria problema, vai para outro, cria problema, vai para outro, cria problema. E você pergunta: e o cara é crente? É crente. É crente. Mas não significa dizer que porque é crente é perfeito, porque é crente é certo, porque é crente é completo. Não. Tem gente ruim, tem gente complicada, tem mau caráter que anda com a Bíblia debaixo do braço. Tem ou não tem? Tem gente que compra e não paga, e é crente. Dá calote, e é crente. Tem gente que fica de olho na mulher dos outros, e é crente. Paz e irmã, ô glória. E é crente.
Então o problema da igreja de Tiatira era que estava enfrentando isso dentro da igreja. Olha o que é que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, a Bíblia diz que o camarada mandou fazer uma plantação e os caras saíram lá e plantaram trigo, porque o que presta é trigo. Mas eles de noite foram dormir, deram uma bobeada, né? Deixaram todo mundo entrar, o diabo entrou e semeou joio. No dia, passou a plantação, começou a crescer, os caras perceberam que tinha alguma coisa errada ali dentro da igreja. Perceberam que dentro da plantação tinha alguma coisa. Tinha trigo, mas também tinha... E joio é crente. E aí foram falar com o dono da plantação. O senhor quer que a gente arranque o joio? Disse, não, deixa o joio lá. Deixa o joio crescer com o trigo. Agora no juízo final a gente arranca tudo. Fica com o trigo e queima o joio. Mas joio é crente. Então não fique achando porque é crente é perfeito, porque é crente é santo. Então Jesus começa abrindo a carta, dizendo para a igreja: eu tenho olhos como chama de fogo. Deixa eu dizer uma coisa, você pode enganar você pode enganar até tua mulher, você pode enganar o teu marido, você pode enganar o teu pastor, você pode enganar o teu líder, você pode enganar qualquer pessoa, mas ele é aquele que tem chamas, com olhos como chamas de fogo, a ele você não engana. Não engana. Terno não engana. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Irmão, tu engana outro, mas a Jesus tu não engana. Olha o que é que está escrito no verso de número, o verso de número 23. Diz assim: eu sou aquele que sonda mentes e corações. Interessante é que a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. A gente engana até a gente mesmo, mas a gente não consegue enganar ele, porque ele é aquele que sonda mentes e corações. Então Jesus abre a carta à igreja de Tiatira, já dizendo o seguinte: eu tenho olhos como chama de fogo. Ele vê. Ainda que a igreja tenha Jezabel, Balaão, Nicolaítas e tanta gente dentro da igreja, enganando as pessoas, enganando a si mesmo, Jesus está dizendo: mas eu conheço. As pessoas podem enganar os homens, mas não enganam ao Senhor. E Jesus continua, versículo de número 19: conheço as tuas obras. Ele vai falar, ele está falando para a igreja, ele está falando para a gente, ele está falando para as pessoas. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, e sei que as últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Olha que coisa interessante, Jesus chega a citar tudo o que as igrejas para trás tinham ou faltavam. Ele diz: conheço o teu amor. A igreja de Tiatira, o que a igreja de Éfeso não tinha, Tiatira tinha. E ele diz: conheço o teu amor. O que a igreja de Esmirna tinha, que era fé, a igreja de Tiatira também tinha. Conheço a tua fé. O que a igreja de Pérgamo tinha, que era serviço, a igreja de Tiatira também tinha. Eu conheço o teu serviço, o teu voluntariado. E ela ainda tem mais: conheço a tua perseverança, conheço a tua esperança. E a igreja de Tiatira era uma igreja madura, experiente, uma igreja que era provada no fogo, uma igreja que era cheia dos dons espirituais, uma igreja que era a Bíblia na veia. Por que eu digo isso? Olha o que Jesus diz: as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Era uma igreja que tinha prosperidade espiritual, uma igreja que estava em crescimento, e por causa do crescimento da igreja, da prosperidade da igreja, era uma igreja madura. Então tem muito crente maduro, muito crente experiente, muito crente que sabe o seu lugar, muito crente maduro no amor, maduro na fé, muito crente que tem uma perseverança, a esperança da volta de Jesus, crente que o seu voluntariado tem muito mais qualidade hoje do que tinha antes. Então Jesus elogia a igreja. Mas quando chega no verso de número 20,
Jesus diz assim: tenho, porém, contra ti o tolerares. Vocês aceitam, permitem, toleram que uma mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, ela ensina na igreja e seduz os meus servos a praticarem prostituição e comerem coisas sacrificadas a ídolo. Existem duas vertentes aqui sobre essa mulher Jezabel. Antes disso, antes de eu... aliás, não, mas eu vou fazer uma pergunta. Vocês já ouviram o pessoal, assim, tem algumas igrejas que quando a mulher bota um brinco, corta o cabelo, fica bonitona, se arruma assim, o pessoal, algumas igrejas dizem assim, é Jezabel. Já ouviu isso, já? Já? Porque não é Jezabel se usar coque, né? Mas se não usar coque, é Jezabel. A mulher vem toda arrumada para a igreja. Aí a mulher no carro diz lá, viste aquela Jezabel hoje? Jezabel, né? A gente, quantos já não ouviram isso, né? Se a mulher estiver assim mais bonitinha, o pessoal já logo acusa lá. A mulher não pode nem dar uma paz do Senhor meio sorridente. Mas, senhor irmão, o que é que essa Jezabel quer contigo? Né? Não tem isso, né, no meio da igreja? Tem ou não tem? Tem? Para mim não tivesse não. Mas tem, não tem? Tem. Há duas interpretações sobre Jezabel aqui. A primeira é que era uma mulher mesmo, comum, como tem. Por exemplo, aqui na igreja tem dois Ezequias, eu e tem o Ezequias, que é líder da família. Então é um nome que o nosso nome é comum, inclusive, quer dizer, não sei se é tão comum não, mas é um nome bíblico que os nossos pais colocaram na gente, né? Então, algumas pessoas podem achar que essa Jezabel era um nome comum que tinha sido colocado numa pessoa que estava liderando na igreja. Mas existe uma outra versão que é a que eu gosto mais. Essa Jezabel é um padrão de comportamento que é extraído do Antigo Testamento, da Jezabel, mulher de Acabe. Jesus está trazendo um padrão de comportamento que aquela Jezabel lá atrás tinha, e que alguém na igreja, um padrão de comportamento tinha sido estabelecido dentro da igreja, ao ponto que ele vai dizer nos versículos mais à frente, sobre doutrina. Ele diz que é uma doutrina que muita gente está seguindo. Então é como se Jezabel fosse uma doutrina, um padrão de comportamento que muita gente está seguindo. Agora, por que as pessoas dizem Jezabel? Porque assim, na verdade, se você vai olhar lá para Acabe, Jezabel não teve amante, Jezabel não deu em cima do marido de ninguém, Jezabel, ninguém disse se ela usava brinco ou se não usava, se usava coque ou se não usava, se usava calça ou se usava saia. Ninguém, isso não tem no padrão do Antigo Testamento para dizer como era Jezabel. Agora, por que a Jezabel do Novo Testamento incita, seduz os servos a praticarem prostituição? Porque a Jezabel do Antigo Testamento, ela era devota de uma deusa chamada Astarote. Tinha Baal, Jezabel era filha de um rei chamado Etbaal, rei dos Sidônios, que era adorador de Baal, uma divindade. Naquela época, Baal tinha uma esposa chamada Astarote. Alguns também vão chamar ela de Azera, vão chamar ela de outras deusas que haviam tanto no grego, como Vênus, como Afrodite, dos romanos. Então, a arqueologia encontrou estátuas de mulheres nuas, bem sensuais, com os seios de fora, completamente nua. E essas estátuas, era a estátua de Astarote. Astarote era a deusa da fertilidade. E ela atendia muito o pessoal que já tinha passado da terceira idade. Porque eles ficavam com baixa testosterona, perdia o libido, e como naquela época não tinha o azulzinho, eles recorriam a Astarote. Astarote era a deusa do libido, a deusa da fertilidade, a deusa do sexo. E além dela ser a deusa do sexo, ela também, os seus adoradores eram mais ou menos o seguinte: todo mundo pega todo mundo, porque o negócio é sexo.
era a deusa do prazer. E Jezabel era devota dessa deusa. Por isso que o texto diz que na mesa dela comiam os profetas de Baal e de Azera, ou de Astarote. E por isso que, como Jezabel era uma pessoa que tinha essa devoção por Astarote, devoção é colocado como sendo a sensualidade da deusa Astarote, a promiscuidade da deusa Astarote. Ou seja, quando ele diz aqui que ele vai dizer que ela se declara profetisa, mas ela seduz os servos a praticarem prostituição, e diz que essas pessoas adulteram com ela, é no sentido de quebrar princípios, de quebrar leis, de quebrar regras, de quebrar valores, de quebrar os mandamentos do Senhor. Então, a ideia de Jezabel, e pela qual muita gente coloca Jezabel como sendo alguém que seduz, é porque a Jezabel do Antigo Testamento era devota de uma deusa promíscua. E daí então Jezabel ficou atrelado à promiscuidade. Quem entendeu até aqui, diga amém. Mas nesse caso, a promiscuidade, nesse texto, pode não ser sexual, mas pode ser quebra de valores e de princípios cristãos. Por isso que Jesus vai dizer: matarei os seus filhos. Mas que filhos? As obras que resultam da relação das pessoas com o pecado. Aqui o texto vai nos apontar algumas coisas, e a Jezabel, ela nos diz algumas coisas. A Jezabel nos diz um padrão de comportamento. E qual é o padrão de comportamento? É só olhar para Jezabel do Antigo Testamento, que começa em 1 Reis, capítulo de número 16. A primeira citação de Jezabel, ela aparece, casa-se com Acabe, e ela se torna uma influência do mal dentro da comunidade de Israel. Porque a primeira coisa que ela faz é construir um templo no lugar aonde os sacerdotes do Senhor também sacrificavam. Ela constrói um templo a Baal, um templo a Astarote. E por causa disso, os sacerdotes do Senhor passaram a sacrificar ao lado dos sacerdotes de Baal. Ou seja, para Jezabel, tanto faz estar na igreja como estar fora da igreja. Tanto faz estar aqui como estar ali. Tanto faz o Deus, seu Deus daqui, como seu Deus de lá. É mais ou menos a filosofia do mundo de hoje. Deus é tudo igual. Tanto não importa, ser o meu ou ser o seu. É a influência de Jezabel. É a influência de igualar a divindade a qualquer outro, as divindades pagãs, ao único Deus verdadeiro. A influência de Jezabel é essa, é dizer: olha, Baal é Deus, Astarote é Deus, Azera é Deus, e também vocês podem servir ao Deus de vocês, porque ela não destruiu o templo do Senhor, ela construiu o templo de Baal ao lado do Senhor. E tem muita gente que mais ou menos é assim: olha, nós somos iguais, você assim é evangélico, você é crente e tal, e eu gosto lá do meu, isso mesmo, e aí, mas é tudo igual, né? Tudo igual, Deus é um só. E tem crente acreditando nisso. Por quê? Porque aí dentro da igreja acabou acreditando nisso. Gente que veio dizer para mim outro dia desse, alguém chegou e falou: pastor, eu tenho que me batizar? Aí eu disse: irmão, você já se batizou? E ele disse: já, me batizei na igreja católica quando eu era criança. Mas não é um batismo só? O Deus não é o mesmo? Aí eu disse: o irmão está aqui por quê? Ela disse: eu gosto do louvor, pastor, na hora que as luzes acendem e o povo fica assim, eu acho tão legal. E dentro da igreja, a influência de Jezabel está começando a entrar, dizendo: é tudo igual, aqui é igual ali é igual aqui é igual acolá, é tudo igual, todo mundo é a mesma coisa. Jezabel coloca Baal e coloca Azera no pé de igualdade no monte de Samaria. Jezabel é uma influência, e para isso ela manipula com informações, ela controla, ela engana, ela assassina honras. Jezabel não respeita a autoridade. O cara vem para a igreja e assim,
ele quer brigar com o professor. Em casa, quem manda é a mulher. Ei! Ei! Em casa, quem manda é a mulher. O filho berra, e ele atende o filho como um reizinho. Quero comer isso. Mas come isso. Eu quero comer isso. E quem manda é um menino de 2 anos de idade. Porque o pai e a mãe... Deixa eu beber água, porque eu estou ficando com raiva. Questão de autoridade acabou. Não tem mais autoridade. Aí o cara chega na igreja, quem é o pastor? Aquele dali? Não gostei do que ele disse, sou mais o que eu penso. Eu não estou aqui para você pensar, até porque eu não estou aqui para dizer o que você quer ouvir. Eu estou aqui o que Jesus fala. A igreja de Tiatira escreve. Então as pessoas perderam o senso de autoridade. Era isso que Jezabel fez. Jezabel destruiu o senso de autoridade. Profeta não tinha mais valor em Israel. Por que profeta não tinha mais valor? Esconderam os profetas. Porque Jezabel mandava matar. Porque aquele que fala a verdade não presta. Quem fala a verdade não serve. É grosso, é ignorante, é bruto. Porque todo mundo quer ser alisado. É lindo, viu? Você é lindo. E quem fala a verdade não serve, não presta. É acusado de general, é acusado de brabo, é acusado de ignorante. Porque todo mundo quer que prevaleça o que ele acha. Mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Por exemplo, na minha casa eu tinha 2 filhos, agora eu só tenho um casou-se. E eu dizia sempre aos 2: não, pai, porque é desse jeito. Desse jeito não, meu filho. Quem bota o feijão aqui em casa sou eu. Se tu está comendo o meu feijão, tu tem que ouvir o que eu falo. Aí recentemente teve um que saiu, que é o mais velho. Aí saiu. Aí eu disse: mas Leonor, isso não pode. Aí ela virou para mim e falou assim: ele está pagando o feijão dele. Não te mete. Não é mais a tua casa, não te mete nisso. Fica quieto. Que dá logo aquelas agonias. Você sabe o que eu estou falando, sabe? Aquelas agonias assim. Quem é sogro e sogra aqui, Senhor, tenha misericórdia de nós. Te mete, fica na tua. Ou seja, a gente precisa entender que existe hierarquia, que existe princípio de autoridade. Jezabel não obedecia isso, tentou destruir isso. Jezabel liberou geral Israel. Primeiro quem mandava era ela, não era Acabe. E ela liberou geral. Ou seja, pode pecar à vontade. E depois você pode vir servir a Deus. O que é o espírito de Jezabel? É isso. O que é a influência de Jezabel? É isso. Irmãos, nós estamos vivendo numa época que falar certas coisas não pode. Outro dia desse eu falei uma coisa aqui, os irmãos chegaram para mim: pastor, edita a mensagem, tira do ar. Porque a gente tá vivendo num contexto que assim, todo mundo tem a sua verdade, isso é uma pós-modernidade. Cada um tem a sua própria verdade. E eu não posso ir de encontro à verdade do outro. E aí a igreja deixou de ser uma voz profética na terra. E a igreja agora só quer pregar: você vai vencer, você é lindo, você é maravilhoso, Jesus cura o cego de Jericó, nos dias difíceis da sua vida o Senhor está contigo, sinta, Jesus é lindo e tal. É só uma vibe boa. Não tem aquele texto: Deus corrige o que ama. Corrigir o que? Está todo mundo certo. Corrigir o que? Todo mundo está na sua. Não tem o que corrigir mais. É complicado de falar. Aí algumas pessoas chegaram e falaram: pastor, você não pode falar isso. Como que não pode falar isso? Está escrito na Bíblia, irmãos. Paulo vai dizer assim: irmãos,
Se você não consegue segurar o sarro, casa. Está claro isso? Se o sarro é pesado e você acha que vai avançar o sinal, casa. Porque melhor do que abrasar-se é temer ao Senhor. Então, irmãos, sexo fora do casamento é pecado. Não dá para namorar e ficar transando. Quer transar? Casa. Então as pessoas estão brincando com isso. Aí você agora tem gente que se relaciona. Outro dia desse me informaram que tinha um rapaz aqui na igreja que estava namorando com 3 meninas e 2 já estavam grávidas dele. Falei, o cara é um Dom Juan. Eu não quero ficar perto dele porque eu posso me apaixonar. Agora, a gente não pode mais falar nisso, porque se falar ofende A, se falar ofende B, se falar ofende C. Jezabel liberou, falou, libera, pode tudo. Mas a minha Bíblia, que é a sua Bíblia, que é a palavra, que passarão os céus e terra, mas esta palavra não passará, cobra de nós uma coisa chamada santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Deus precisa ser temido. Deus é o único, precisa ser respeitado. Não existe esse papo de inversão de autoridade, de aceitar pecado em nome da boa relação, aceitar pecado em nome da boa amizade. Deixa eu falar uma coisa para você, pecador. Antes de eu ser seu amigo, eu sou amigo do Senhor. Na verdade, Ele é meu amigo. Então eu temo a Deus. Não vou ser mal com você, mas precisa saber que cada coisa tem o seu papel. Hoje parece que fofoca é uma coisa normal. O camarada começa assim: rapaz, sabe fulano? O que é que tem fulano? Vamos orar. Se ele disser, vamos orar por fulano, acredite, vem uma fofoca depois. Não, sabe de fulano lá na igreja o que é? Rapaz, precisa de oração. Eu estou orando por ele, irmão, ora por ele. Deixa eu contar para tu porque que tu vai orar. Fofoca, mentira, calúnia, difamação, estão sendo coisas tão comuns hoje em dia. Extremamente comum. E a igreja muitas vezes faz isso como se não fosse pecado. Como se isso fosse permissível por Deus, como se Deus também falasse, e aí, qual é a última? Conta aí, vaso, conta aí qual é a última. E Jezabel era religiosa, comia os profetas na sua mesa, era religiosa. Olha, Jezabel, a Bíblia diz que ela gostava tanto do marido, mas tanto do marido, que ela olhou e falou assim, rapaz, tem um terreno aqui de lado da casa da gente, eu vou comprar esse terreno. O cara tinha uma vinha, ele plantava uva lá, no terreno. Aí ela mandou um recado para lá, disse, diz que a rainha quer comprar o terreno, que ela quer fazer um jardim para o marido. E o camarada disse, eu não posso vender esse terreno, porque esse terreno foi o Senhor que me deu, eu não posso desprezar o que Deus me deu. Aí a notícia chegou para ela, o quê? Aí ela bola um plano. Jezabel é crente, porque ela conhece a lei de Deus, e ela bola um plano para arrumar 2 testemunhas, dizendo que o cara transgrediu a lei de Jeová. Conhece Bíblia, não é uma desavisada. E ela está lá, e ela manda o anúncio, e aí quando os caras dão testemunho, o cara é morto, pela lei de Deus, e ela se apossa do terreno. Jezabel é perversa, é maligna, é má. Ela quer a destruição do outro para o benefício próprio. Ela não quer saber se a igreja está bem ou se a igreja está mal. Ela quer que a igreja se ferre. Ela quer que ela seja respeitada.
Ela quer a honra. Ela quer aparecer. Sabe, quando eu estava estudando sobre Jezabel, lá em casa, eu me lembrei do mal que muita gente me fez. E eu confesso aos irmãos, que eu disse: Senhor, eu não sei se isso é discurso de ódio, mas mata essa galera. Sabe, tem coisas que as pessoas fazem com você que você, vamos ser sinceros, você não aguenta. Você não aguenta. Não, pastor, tem que amar, TQA. Tem, irmão, mas Deus tem que fazer a obra, porque tem hora que a gente não aguenta. O que eu estou falando é verdade ou não é? Eu sei que eu estou falando para um monte de crente aqui. Talvez eu seja o mais pecador de todos eles. Mas tem coisa que a turma faz com a gente, que, irmão, não dá para colocar na conta de Jesus. A gente fica mal. E eu comecei a ficar mal. Eu comecei a ver as atitudes de Jezabel, a fofoca, a calúnia, a difamação. Eu comecei a ver a artimanha dela. Eu comecei a ver ela querer tomar as coisas dos outros. Eu comecei a ver Jezabel agindo. Eu comecei a ver Jezabel desafiando Deus, querendo matar Elias. Eu falei: gente, que mulher ruim, que mulher perversa. E eu fiquei com raiva dela e de meio mundo de gente que se parece com ela. Eu fiquei com raiva. E a raiva começou a me tomar. Eu parei, fui no banheiro, bebi água, voltei. Disse: vamos continuar o texto. E aí eu peguei o texto. E o texto, depois que fala de Jezabel, versículo de número 21. Jesus diz à igreja de Tiatira: vocês toleram uma mulher chamada Jezabel, versículo 20. E no 21 ele diz assim: dei-lhe tempo para que ela se arrependesse. E o Espírito Santo, naquela tarde, olhou para mim e disse: ainda bem que você não é eu, porque por você mataria os teus inimigos, mas eu dou oportunidade para que eles se arrependam. Eu dou uma chance para eles. Eu dou uma oportunidade para eles. E Deus começou a ministrar no meu coração e começou a dizer para mim: quem foi que disse a Ezequias que você é melhor do que eles? Eles têm os pecados deles, você tem os seus. Ele tem a maneira de se comportar, você tem a sua maneira de se comportar. Agora eu quero dizer uma coisa para você: enquanto a porta da graça não estiver fechada, continuará aberta também para Jezabel. Não existe pecado maior que ele não possa perdoar. Não existe, irmãos, você pode achar e falar assim: pastor, tem alguém que é muito perverso, que me fez muito mal. Jesus nesta noite está dizendo: há uma oportunidade também para ele. Há uma porta aberta da graça também para essa pessoa. Nós já colocamos muita gente no inferno, mas calma, a porta da graça ainda está aberta. A gente coloca pessoas que mudam pessoas que têm comportamentos sexuais que a gente, como igreja cristã, não aceita, e a gente já colocou elas no inferno. Ei, calma, a porta da graça ainda está aberta. Tem muita gente que a gente fala assim: pastor, ele é perverso, ele é mau, o senhor não sabe a maldade que ele fez. Calma, a porta da graça ainda está aberta. E Jesus diz: estou dando tempo. Sabe por que Jesus não veio ainda? Porque tem muita gente ainda que precisa se encontrar com ele. E ele está dizendo no texto: estou dando tempo para que se arrependa. Tem gente que, olha, sinceramente, se eu pudesse, eu não colocava no inferno, eu empurrava para o inferno de cabeça para baixo. Tem gente mais ou menos assim, sabe? Tem gente que está assim no precipício, está assim na ponta do precipício, olhando para o precipício. Se eu passar, Ezequias Bezerra, eu olho e digo: vamos orar por ele. Deixa eu impor minha mão sobre ele. Jesus não. O bom pastor deixa as 99 no aprisco e vai atrás da ovelha que está perdida. Jesus é diferente. Jesus, a porta está aberta.
Não tem pecador que Ele não possa salvar, não tem pecado que Ele não possa perdoar, não tem enfermidade que Ele não possa curar, não tem língua ferina que Ele não possa batizar, não tem perverso que Ele não possa mudar, não tem gente maligna que não possa nascer de novo. A porta da graça está aberta para qualquer pessoa. Eu me levantei por alguns minutos e eu fui em um sofá que tem lá na minha biblioteca, e eu dobrei os meus joelhos e eu comecei a orar. E eu disse: Senhor, eu não consigo perdoar. Já se passaram 4 anos e eu não consigo perdoar. Tira do meu coração isso, eu não consigo perdoar. Eu conto os dias e eu conto as horas, mas eu não consigo. E eu chorei naquele sofá. E o Espírito Santo disse: eu lhe entendo. Eu sei que você não consegue, mas eu lhe entendo. Você não consegue, mas eu perdoo. E eu quero que você saiba que se ele se arrepender, se ela se arrepender, irá para o céu, como você também. E vocês poderão ser vizinhos na mesma rua de ouro e de cristal. Porque a salvação não é sua, a salvação é minha. O perdão não é seu, o perdão é meu. E eu comecei a olhar o texto, e olha o que é que Jesus está dizendo aqui. Ele vai dizer: eu sei que ela não vai se arrepender. Jesus sabe que ela não vai se arrepender. Que aquelas pessoas que são maus, sabe, perversas, não vão se arrepender. Jesus sabe disso. Mas a oportunidade está dada. A porta está aberta. Então Jesus vai dizer: essas pessoas, eu vou colocar elas na cama. Jesus está dizendo, elas vão, e o texto todo vai dizer: eu vou colocá-las na cama, elas vão passar por grande tribulação. Todos eles que adulteraram, ou seja, transgrediram a palavra de Deus. Porque está falando para as pessoas que estão dentro da igreja. E o adulterar é transgredir a palavra de Deus. Caso essas pessoas não se arrependam das obras que elas estão incitando, estimulando. E Jesus continua: matarei os seus filhos. É dizer, o resultado dessas relações adúlteras, as obras que brotam dessa perversidade dentro da igreja, eu vou acabar com eles, eu vou pôr um ponto final. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele, Jesus está falando para a igreja, que sonda mentes e corações. E eu vos darei a cada um segundo as suas obras. Eles vão colher o que estão plantando. Se eles não se arrependerem, colherão o que estão plantando. Se eles não se arrependerem, colherão o que estão plantando. Darei a cada um segundo as suas obras. Jesus não vai vir com uma maldade, eu vou matar. Jesus está dizendo, não, o que eu matarei é que eles vão colher o que eles estão plantando. É uma colheita. E Jesus vai dizer no versículo seguinte: todavia, os demais de Tiatira, os demais, os remanescentes, aqueles que estão na igreja, esses daí, não se preocupem, porque eu não vou pesar sobre eles. Essas pessoas que rejeitaram a doutrina, ou seja, o ensino de faça o errado, e disseram não, aprenderam a dizer não, e rejeitaram a doutrina e disseram não, para aí, eu sei o Deus a quem eu sirvo. Não. Essas pessoas que vão muitas vezes na conversa de gente que diz são coisas profundas, profundas, é mistério, é o novo mover, eita. Não dê ouvido a essas pessoas, porque é preciso que dê ouvido à sua palavra. É isso aqui que importa. E ela está dizendo, muitas pessoas estão ensinando a outras de forma profunda de Satanás, esta carga que vocês aprenderam a dizer não, eu não colocarei sobre vocês. Eu só preciso de uma coisa, só uma,
que você conserve a fé que você tem, que você guarde, que você tão somente conserve. Você precisa ser firme. Sabe, o mundo vai piorar, e Jesus está dizendo, mas seja firme até que eu venha. Parece que parece que às vezes você vem para o culto e a igreja não tem mais aquele momento de avivamento. E Jesus está dizendo, mas conserve-se firme, porque você não está aqui pelos arrepios que você tem, você está aqui pela fé que você professa. Então mantenha-se firme, até que eu... As pessoas vão acusar você, as pessoas vão querer tirar você da igreja, as pessoas vão mentir contra você, você vai se chatear com as pessoas até que de dentro da igreja mesmo, mas Jesus está dizendo, conserve-se firme, até que eu... Haverá tantos motivos para você desistir, motivos para você pendurar a chuteira, motivos para você dizer chega, motivo para você dizer basta, motivo para você dizer assim, chegou a hora de chutar o pau da barraca. Jesus está dizendo, não, conserve a fé, conserve o amor, conserve o voluntariado, conserve as escrituras, conserve eu dentro de você, até que porque Ele vem, Ele virá, a trombeta soará, Ele virá, Ele se encontrará conosco. Nós precisamos conservar a fé até que Ele... E enquanto eu chorava naquele sofá, o Espírito Santo dizia para mim, filho, eu vou me encontrar com você, tenha calma, espere, haverá um dia em que a glória do Senhor reinará sobre tudo e sobre todos, e as imperfeições serão substituídas pela adoração, e os bochichos, os ruídos e o mimimi que você tanto ouve, vai ser substituído por glória, 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 aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Se mantenha firme, não desista por causa dos outros, não desista por causa de Jezabel, não desista por causa do trono de Satanás que está do lado de fora. Você tem que se manter firme até que Jesus diz isso para a igreja de Tiatira, e no verso de número 26 ele diz, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer agora. Quando eu estava sentado porque chegou a hora que os meus joelhos começaram a doer, eu me sentei no sofá, e quando eu estava sentado naquele sofá, eu comecei a me sentir extremamente indigno. Talvez você não sinta, você não sabe o que é esse sentimento, mas é como se você tivesse pecado, e você não está bem. E era assim que eu fiquei naquele dia, porque eu não conseguia liberar perdão. As pessoas vinham na mente, e a vontade que eu tinha era que morresse. Eu comecei a me sentir indigno, eu comecei a me sentir sujo, eu comecei a me sentir pecador, e eu acabei chorando mais ainda. Eu sou meio chorão. E eu sentado naquele sofá, eu dizia para o Senhor, Senhor, eu não consigo vencer. E eu chorava por causa do meu pecado, do ódio guardado, da mágoa guardada, da angústia guardada. E eu chorava. E teve uma certa hora que eu disse para Deus, sabe onde é que eu vou terminar desse jeito? Se eu não liberar perdão, eu termino no inferno. O Senhor precisa me ajudar a liberar perdão. Mas naquele momento, Deus ouviu e ficou quieto. Depois que eu parei de chorar, fui ao banheiro, me lembro que peguei água no bebedouro lá na biblioteca, e eu me lembro que eu me sentei, e eu voltei para as escrituras que estavam na minha frente. E Deus me deu uma revelação naquela tarde. Olha o versículo de número 23. Versículo de número 23. Ele diz que Ele dará a cada um segundo as vossas obras. As consequências dessas pessoas são segundo as suas obras.
Elas vão para o inferno por causa das suas obras. Diz, por causa das vossas obras. O que é que está escrito ali onde tem um violão que daqui a pouco vai ser utilizado? Segundo as vossas... Olhe na sua Bíblia, se está escrito também, segundo as vossas obras. Está aí, na sua Bíblia, no seu sabre de luz. Está escrito assim ou é diferente? Todas as versões está escrito segundo as suas obras. As pessoas vão para o inferno por causa das suas obras. As pessoas se distanciam de Deus por causa dos seus pecados. As pessoas se afastam do melhor de Deus por causa das suas atitudes, por causa das suas obras. Agora, olha o verso de número 26. Jesus está dizendo ao vencedor, aquele que vai vencer porque vai confiar em mim até que eu venha. Ele diz, a esse que confia em mim, que crê em mim até que eu venha, ele é vencedor. Mas ele é vencedor se ele guardar até o fim as minhas obras. Para o inferno você vai por causa das suas obras, mas para o céu você vai por causa das obras dele. Eu acho que você não entendeu. Alguns minutos atrás eu estava dizendo para Deus que eu era indigno, e depois o Espírito Santo vem dizer para mim, você não vai para o céu por causa da sua indignidade. Todos nós que estamos aqui temos coisas que nos envergonhamos. Todos nós aqui temos coisas que nós gostaríamos de que fosse tirado de dentro de nós. Todos nós temos coisas que estamos em um processo de melhora todos os dias. Mas nós não vamos para o céu por causa das nossas obras. Nós vamos para o céu por causa das obras dele. É ele que morreu na cruz, é ele que nos salva, é ele que nos perdoa, é ele que nos escolhe, é ele que nos elege, é ele que nos levará para a eternidade. Por causa das obras dele. As pessoas que estão em casa agora, elas podem estar se sentindo indignas, mas Jesus está dizendo a ela, querido, o céu não é pelo que você faz, o céu é pelo que eu já fiz, é as minhas obras. Eu não sou melhor do que A e você não é melhor do que B. Nós não somos melhor do que um do que os outros. Nós estamos em um processo e o Espírito Santo é quem processa em nós a santificação. Nós mesmos não podemos, mas Ele vem a nós, Ele entra na gente e Ele começa um processo de modificar, Ele começa um processo de transformar, Ele começa um processo de santificar, Ele começa um processo de separar a gente que era do mundo para a glória de Deus. O que guardar as minhas obras. Não é sobre você essa história, é sobre Jesus que morreu na cruz. Não foi você que escolheu a Ele, foi Ele que escolheu a você, está escrito na palavra de Deus. Não foi você que disse eu vou para o céu, foi Ele que disse eu te salvo e te levo para o céu. Você não vai para o céu porque você quer, você vai para o céu porque Ele te leva para lá. O que guardar as minhas obras. Sabe, as minhas obras, as obras de Ezequias me colocam no inferno, mas as obras de Jesus me colocam no céu. Você consegue entender isso? Nessa noite, a única coisa que eu preciso que você coloque no seu coração é que apesar das nossas lutas internas, as nossas lutas, a influência que a gente recebe de Jezabel, até para Jezabel tem perdão. A porta da graça está aberta. Jesus pode mudar as pessoas. Jesus muda casamento, Jesus muda vidas, Jesus muda jovens, Jesus muda histórias, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus santifica, Jesus aviva, Jesus traz para perto, Jesus leva para longe. Quem está no controle é Ele, é Ele. E deixa eu dizer uma coisa a você, nós não estamos aqui para nos sentirmos bem, não. Quem quer se sentir bem vai para o templo budista. Você chega lá no templo budista, cheio de água, assim, cachoeirinha,
Aí, mas o verde, você fica lá no templo budista. Aí você sai bem. Nós estamos aqui, não é para melhorar profissionalmente. Vai para um encontro de coach, para você melhorar. Não, pastor, é que eu venho para a igreja para desopilar, porque é tanta pressão, é ansiedade, é depressão, é angústia. Procura um psicólogo. Pastor, eu estou aqui porque tem aquele texto que diz que o Senhor dá sono àqueles que procuram um psiquiatra. O papo aqui não é esse. O papo aqui é céu. O papo aqui é eternidade. Ninguém bota você no céu. Buda não bota. Maomé não bota. Allan Kardec não bota. Maria, José, Antônio, Serafim, Joaquim, Baal, Astarote, seja o que for, ninguém bota você no céu. No céu, o único que tem a chave que abre e ninguém fecha é Ele. Mas se Ele fechar, ninguém abre. O céu é somente Ele. Ele é o primeiro, por isso que é o primogênito. Ele é o único, por isso que é o unigênito. Ele é o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo. Ele está no controle. E nós vamos para o céu, não por causa das nossas obras. Ninguém chega lá e diz: olha, Jesus está aqui, eu sou o cara, eu cantava como ninguém, eu pregava como ninguém. E olha, Jesus, está aqui a minha lista de coisas que eu fiz na igreja. Todo mundo dava 12 dízimos, eu dava o 13º e dava o 14º dízimo. Olha, Jesus, eu ajudava missionários, eu dava 30 cestas básicas. Não, essa lista não serve no céu. Não são essas obras que estarão lá cobradas, mas quando você chegar lá, há uma lista, e a lista é: Jesus Cristo morreu na cruz para salvar você. Pode entrar, porque seu nome está no livro da vida. É sobre céu que a igreja cristã prega. É sobre céu que a igreja evangélica deve pregar. O nosso foco é a eternidade, é vida eterna. E o vencedor chega lá, não porque ele é bom, o vencedor chega lá por causa das obras de Jesus.